Olá, voltamos a falar sobre as constelações familiares. Eu, Bruno Goulart, e a minha parceira de trabalho, Evangeline Torres, vamos dar continuidade a um vídeo anterior que fizemos sobre a arte da ajuda. Neste vídeo de hoje, nós vamos abordar dois aspectos bem relevantes também nesse processo de ajudar e depois falar de novo sobre os três aspectos que falamos no vídeo anterior e finalizarmos esses 5 aspectos, podendo aí trazer um pouquinho mais de clareza e uma noção um pouco mais geral sobre de que forma que a ajuda pode ser mais efetiva e chegar naquele resultado que nós esperamos. Então, o Hellinger nos brindou com essa preciosidade a respeito da ajuda, organizando os pré-requisitos em 5 itens, para que a ajuda não se perca no vazio e também para que a ajuda possa unir ao invés de separar. E a segunda ordem, quando ele lista as 5, ele coloca como segundo ponto o que ele chama de circunstâncias inalteráveis, que é quando quem ajuda precisa perceber imediatamente quando se trata de uma circunstância que não pode ser alterada e que quem vem pedir ajuda traz então uma questão, uma demanda que não é passível de ajuda, mas sim de compreensão, aceitação e concordância. Quando quem ajuda tem isso bem claro e ao invés de se apiedar, ao invés de se compadecer com o destino difícil do outro, contribui ajudando nessa compreensão, aceitação e concordância, então a ajuda nesse caso pode ser de fato efetiva. E aí os limites, né? Essas circunstâncias inalteráveis, elas precisam ser muito bem entendidas para ambos, porque a pessoa que está recebendo ajuda, se ela não tem clareza que existem situações sim que são inalteráveis, por exemplo, como a morte, alguma síndrome ou algumas falências, ela pode estar em risco. Então é bem comum quando as pessoas vão pedir ajuda para o outro, seja em consultório ou até num convívio de amizade, que ela está adoecendo junto com o outro que está doente. Então é comum, por exemplo, a pessoa tem uma mãe no hospital que está com algum sintoma grave, que tem um prognóstico ruim, começar a ficar mais doente. Então é muito comum nesse trabalho das constelações, em vários livros, o Hellinger aborda bastante isso. O quanto que aqueles que convivem com o outro da família que está doente acabam adoecendo mais antes ou também adoecendo a partir do adoecimento de alguém. Então aqui isso ocorre porque não há uma clareza que existe um limite até onde aquele que quer ajudar precisa ir. Então uma vez que o ajudante ajuda essa pessoa a entender quais são os limites dessa situação e os limites dela, ela pode ajudar que essa pessoa fique com menos riscos, ela fique segura no processo que ela tanto anseia de ajudar. O outro aspecto aqui que o Hellinger aborda é dar o que se tem e aquele que está sendo ajudado receber aquilo que precisa. Então, quando o ajudante ele interfere demais, então ele tenta dar algo que o outro não precisa, essa situação tende a separar em vez de unir e tirar algo da relação. Então, por exemplo, quando eu tento fazer pelo outro, então eu digo para o outro, você está numa situação difícil de relacionamento, vai lá e faz isso, isso, isso. Eu cheguei a interferir, a quase fazer pelo outro. E se esse outro toma uma atitude oposta ou a mesma e dá errado, ele vai me responsabilizar por isso. Então eu também tenho que tomar esse cuidado de não dar o que o outro não precisa, para que o outro possa fazer esse caminho dele, de obter as conquistas pelos próprios passos. Assim, a gente pode ter algo que é agregado e não retirado dessa relação de ajuda. Então, agora resumindo os 5 pontos, retomando os 3 que nós citamos no vídeo anterior e os 2 de hoje, então teremos as 5 ordens da ajuda segundo Bert Hellinger. O primeiro passo, a primeira ordem é dar somente aquilo que eu tenho e quem precisa de ajuda receber somente aquilo que precisa. Não ultrapassar esses limites. A segunda ordem trata das circunstâncias inalteráveis, quando quem ajuda precisa ter claro que
quem precisa de ajuda está diante de uma circunstância inalterável e que aquilo não é passível de ajuda, mas de compreensão, aceitação e concordância. O terceiro passo, que a gente falou no vídeo anterior, é quando quem ajuda precisa ter bem claro que essa pessoa, que ele ou ela não pode entrar no lugar, não pode substituir os pais, o pai e a mãe do ajudado. O quarto pré-requisito, a quarta ordem, é quando quem ajuda precisa ter o que o Hellinger chama de empatia sistêmica, que é perceber que quem vem em busca de ajuda, seja um cliente, um amigo, um colega de trabalho, tem um contexto familiar, tem uma história, um passado que vem sendo construído há muito tempo e que isso tudo precisa ser levado em consideração quando a ajuda precisa ser dada. E o quinto passo é quando, então, quem ajuda tem em mente que a ajuda só será efetiva se eu, que estou no lugar de ajudador, me coloco de acordo com tudo aquilo que constitui quem vem em busca da ajuda. Exatamente. Então, com esses 5 aspectos, é claro que no dia a dia, nas relações que a gente não tem como andar com um livrinho e com esses 5 aspectos anotados. Mas a gente pode observar quando falha a ajuda, quando ela não está dando certo, quando ela está separando, quando está adoecendo ou quando está pesando na relação. Então, através do equívoco, a gente pode se dar conta de que, algo não está de acordo aí. Então, quando não está de acordo, uma postura de humildade e por vezes de renúncia e um pouco até de afastamento para que eu possa olhar essa situação como algo maior do que eu, em que eu não tenho tanto poder quanto nós como ajudantes gostaríamos de ter, possibilita que algo possa começar a se organizar e ter outras saídas e até outros posicionamentos perante esse processo. E aí sim, com essa mudança que pode ocorrer, eu ter o êxito que eu espero, ou inclusive o êxito que eu esperava já não faça mais sentido. Isso. Então não é só de boa intenção que conseguimos a ajuda efetiva. Temos que ter um olhar um pouco mais além para todas essas circunstâncias e situações. Se você gostou dessa nossa fala de hoje, curta a nossa página, Constelações Familiares, um novo olhar para a vida, um novo olhar para a mesma vida. Visite o nosso canal no YouTube, deixe seu comentário, faça suas sugestões para que a gente possa então escolher temas e ir ao encontro das suas necessidades também. É isso aí, até mais. Até mais. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So